Os darwinistas, preste bem atenção, por favor. Os darwinistas, isto é, aqueles que adotaram a religião, ou não a religião no sentido propriamente dito da palavra, mas aqueles que são céticos e são ateus por profissão, por assim dizer, eles dizem que a vida consiste meramente em uma mistura de elementos químicos. Então por que não misturar elementos químicos dentro de um tubo de ensaio e sair dali vida? Os céticos dizem que o mundo é uma obra do acaso. Os céticos dizem que o homem também é uma obra do acaso. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 1, que Deus criou o homem. Os ateus dizem que o homem é obra do acaso, mas a Bíblia diz que Deus criou o homem. Certa feita, um cristão e um ateu, darwinista, discípulo de Darwin, eles entraram em debate em rede nacional, e o ateu perguntou para o cristão, os dois inteligentíssimos, pessoas formadas, PhD, sentaram de frente, e o ateu perguntou assim: por que é que Deus criaria pessoas, mesmo sabendo que elas o desobedeceriam? E o cristão disse assim: você tem filhos? E o ateu disse: claro que tenho. E o cristão respondeu: por que é que você os teve, mesmo sabendo que um dia eles iam desobedecer a você? E ele sorriu e disse assim: a minha esposa sempre me faz essa pergunta. E o cristão disse assim: eu sei porque eu tive filhos, porque o amor assume riscos. Eu estava disposto a assumir o risco da perda, com o objetivo de experimentar a alegria do amor. Deus já sabia muito bem que havia possibilidades do homem errar, mas também sabia que havia possibilidades do homem acertar. Deus já sabia de antemão que havia possibilidades de você errar, mas sabia também de antemão que havia possibilidades de você acertar. É por isso que Ele acreditou em você, é por isso que você está aí, é por isso que Deus está a cada dia investindo em você. Diz a Bíblia em João capítulo 3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É por isso que Deus está investindo em você, é por isso que você ainda está vivo, porque Deus acredita em você. Ainda que você não acredita em Deus, Deus acredita em você. Tem gente que não acredita em Deus, por quê? Porque algumas perguntas não são respondidas. Perguntas do tipo: Deus mata? Deus é vingativo? Deus é bom? Se Deus é bom, por que o mundo está assim? Se Deus é bom, por que pessoas boas, inclusive inocentes, sofrem? Se Deus é bom, por que Deus não destruiu o diabo? Veja bem, em primeiro lugar, quando Deus criou o homem, pediu-lhe apenas uma coisa. Preste atenção nisso, é importante. Quando Deus criou o homem, Deus pediu a ele apenas uma coisa. Deus não fez diversas exigências, uma única coisa. Quando Deus criou o homem, Ele avisa o homem o perigo dessa coisa. Poderia ser como uma ratoeira num canto de parede. Terceiro lugar, Deus criou o homem para ser eterno. Prova é que o texto diz assim: se você comer, você morre. Se não comer, não morre. Deus fez a mim e a você para viver para sempre. Quarto lugar, Deus se importa com o homem. Deus se importa com o homem. Prova é que a Bíblia diz, lá no livro do Gênesis, que todo fim de tarde Deus descia lá no Éden e passeava pelo jardim. Relacionamento. Deus procurava o Adão para conversar com ele. Os darwinistas dizem que Deus criou o homem como um relojoeiro criou o relógio. Criou ele, deu corda e deu as costas. Não, a Bíblia diz que Deus se relaciona com o homem e se porta com ele. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 26, olha para as aves do céu. Elas não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Não temais, porque assim como Deus, o Senhor, cuida das aves do céu e do lírio do campo, o Senhor vosso Deus, com muito amor, cuidará de vós. Quinto lugar, Deus dá ao homem diversas opções versus uma. Deus dá ao homem diversas opções versus uma. Por que isso? Porque Deus criou o homem com o direito de ser provado. Por que isso? Porque quem cria dita as regras. Ele faz do jeito dele.
Sexto lugar, Deus criou o homem livre. Você é livre para fazer as suas próprias escolhas. E vale lembrar que as nossas escolhas nos dias de hoje é que vão determinar o nosso futuro e o nosso destino. São as tuas decisões hoje que determinam o teu futuro e o teu destino. Sétimo lugar, Deus deu N oportunidades ao homem. É só analisar o decorrer da história. Por que é que você acha que você está aqui nessa noite? São oportunidades que Deus está dando para mim e para você. Oitavo lugar, Deus não destruiu o homem. Quando o homem errou lá no jardim do Éden, Deus poderia ter matado ele, e Deus não matou. Deus poderia começar do zero, e não matou. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Mas irmão Sérgio, por que Deus não matou e começou do zero? Porque Deus é amor. Se Deus não fosse amor, Ele já teria matado você também, porque você errou. Eu falhei, nós erramos. Nono lugar, quando Deus criou o homem, não o colocou em um lugar